Olá, chegando mais um Alerj Revista e eu te convido a ficar por aqui no programa de hoje porque a gente vai conversar de assuntos super bacanas, de exposição a clássico infantil. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa e eu já agradeço a sua companhia e a sua audiência. Sempre muito bom ter vocês por aqui. A história do Rei Pelé chega ao Rio de Janeiro. Ícone do futebol mundial, Pelé terá sua história retratada na maior exposição imersiva já realizada sobre ele. E acontece no Templo do Futebol Carioca, o Maracanã. Com mais de 1.000 metros quadrados à mostra, uma homenagem ao Rei Pelé emociona o público ao unir tecnologia, arte e memória. Quem nos conta essa história é Gabriela Moreira, arquiteta e urbanista, especialista em brand, e ela é a diretora executiva e fundadora da agência AG, responsável por essa exposição. E um outro assunto delicado, mas necessário, também está na nossa roda de conversa de hoje. A violência contra a mulher segue com índices alarmantes, apesar das punições e dos debates públicos. Olha só os índices: 37,5% das mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses, segundo estatísticas do Atlas da Violência desse ano, o que representa 21,4 milhões de brasileiras de 16 anos ou mais sofrendo algum tipo de violência. Qual o papel da justiça nesse enfrentamento? Esse assunto é a conversa para a doutora Mariana Falcão, pós-graduada em Gênero e Direito, em Direito Público e Privado, com atuação na área de violência doméstica. E a famosa trupe do jumento, do cachorro, da galinha e da gata, o clássico Os Saltimbancos, chega ao Rio de Janeiro em montagem especial. Para a gente saber mais sobre essa encenação da companhia Agrupação Teatral A Macaca, está conosco a atriz Camila Guerra. Muito bom ter vocês por aqui, é um prazer e uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigado pela presença, já agradeço. E a gente vai começar falando do rei. Vamos começar lá em cima, já que hoje o negócio aqui está empoderamento feminino, né? Nós estamos dominando aqui a cena. Então vamos abrir uma colher de chá para falar de um homem, mas que homem, né? Que ícone, né? Que a gente vai falar do Pelé. Como é que está essa exposição, Gabriela? Conta pra gente quem teve essa ideia, por que vocês decidiram fazer essa exposição, por que no Maracanã? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, a exposição, quem teve a ideia foi o CEO da Multiverso, né, que é o Mohamed Rabah. E aí a gente trouxe primeiramente para São Paulo, dentro de um shopping. Então foram 3 meses, quase 4 meses de experiência em mais de 2.000 metros quadrados. E aí quando a gente foi sair de São Paulo, a gente falou, mas a gente tem que ir para um lugar mais icônico ainda. E aí a gente simplesmente chegou no Maracanã, né, que é palco até hoje de grandes histórias, sim, mas principalmente quando a gente fala de Pelé, é totalmente emblemático, é como você falou no começo, é um templo, né? E principalmente porque ali no Maracanã foi aonde foi comemorado o 10º gol do Pelé. Histórico, exatamente, né? Que ele dedicou às crianças, exato, do Brasil, né? Em Aliás, 69, né? continua interessante essa lembrança dele naquele momento, né? Com certeza. E isso foi em 69, mas até hoje ecoa, né? Esse 10º gol dele. Então a gente chega no Maracanã com cerca de 1.000 metros quadrados. São mais de 10 ambientes imersivos, então é como você falou ali no começo também, a gente junta a tecnologia à arte, exatamente para abraçar todas as faixas etárias e todos os gêneros. Então é uma exposição que é uma homenagem para o Pelé, mas é sim uma homenagem para o Brasil, para a história do futebol brasileiro. Então é realmente para reviver esses momentos que foram icônicos de uma forma divertida, tecnológica e principalmente imersiva, que é a expertise da empresa. Então, a gente cria experiências imersivas. E o São Paulo foi sucesso absoluto, né? Foi um sucesso absoluto. E aqui, com certeza, vai ser também, até porque vocês escolheram, né, o templo do futebol carioca, que é o Maracanã, né? E qual seria para você o ponto alto dessa exposição, já que ela tem muitas diferenças, vamos dizer assim, de uma exposição convencional? Eu acho que é exatamente esse fato de ser imersivo. Então, dentro da experiência, você consegue jogar desde futebol de botão digital até usar um óculos de realidade aumentada e se sentir dentro do momento em que o Pelé parou uma guerra na África. Então, você consegue entrar até no estúdio, não sei se todo mundo sabe, mas Pelé cantava. Sim. Então, lá a gente criou um ambiente de estúdio em que você pode entrar e se sentir cantando ali também. E também os pontos de memorabilia, né? Então, camisetas que o Pelé usou, moto que era do Pelé, os carros que eram do Pelé, troféus, enfim. Então, eu acho que o ponto alto é exatamente essa conexão
do moderno com a memorabilia. E a memória, né? Porque dá um sentimento na gente assim, né? Todo mundo aqui, pelo menos até quem não viveu a época áurea do Pelé, já ouviu falar, conhece, já viu alguma coisa do Pelé, e ele está na nossa memória afetiva, né? Na parte boa da memória afetiva do Brasil, né? Eu acho que é importantíssimo a gente poder trazer esse tipo de exposição, mostrar a vida de uma pessoa como o Pelé, que é muito mais do que aquele jogador que, por si só, já nos representou lindamente, né? O que mais te surpreendeu na história dele, Gabriela? Agora que você já passou nesses 1000 metros aí? Eu acho que, assim, entender que foi muito além de um jogador, né? Nesse sentido, principalmente como representou o Brasil. Então, agora que a gente chega no Maracanã, a gente vê que, claro, no Rio de Janeiro tem muito mais turista que em São Paulo, e 80% do público, né, até o momento, a gente inaugurou dia 17 de maio, mas 80% é gringo. E aí, quando eu vejo, né, o brilho no olhar dos gringos falando sobre a história do Pelé, vendo essa importância, é que eu vejo realmente, de fato, que é muito maior do que a gente imagina, do que a gente até lê nos livros, porque eu não pude, né, ver como foi, de fato, ali na época que ele jogou, mas conhecer toda a história, me surpreender com esse fato até de ser cantor, então ele era multifacetado dentro ali, né, como artista. Então, eu acho que sentir isso mesmo de você poder ser 360. E aí, uma coisa que me surpreende muito, e que aí eu senti muito em São Paulo, né, como lá já foram alguns meses, é ver o sonho da criança que visita a exposição e fala e enxerga o futuro, né? Eu via muito, assim, mães levando os filhos vestidos de roupa de futebol, então saía da escolinha de futebol e ia para a exposição e ver aquele brilho no olhar de, assim, é possível, ele conseguiu, eu posso conseguir. E a história do Pelé é uma história de um menino que era pobre, que veio, né, de uma realidade difícil e chegou a ser o maior jogador do mundo, né? Então, isso é muito estimulante também. Como você disse, a criança, principalmente brasileira, né, que tem o futebol, né, assim, na raça, né? Não tem uma criança, ou pelo menos que não goste, ou se não gosta de jogar, gosta de assistir, né? Então, isso eu acho que é realmente muitíssimo interessante. Teve alguma dificuldade para vocês, assim, para selecionar o que entra, o que não entra numa história tão rica e tão completa como a do Pelé? Sim, né, porque a gente quer colocar tudo. Em São Paulo foram, como eu disse, mais de 2.000 metros quadrados. No Rio, aqui são cerca de 1.000 metros quadrados, mas a gente conseguiu encaixar tudo, por incrível que pareça. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem até peças novas que não tinha em São Paulo. Então, a gente conseguiu ajustar esse layout. E uma coisa que em São Paulo a gente não conseguiu colocar, mas que é novidade aqui para o Rio de Janeiro, são os carros, né, que o Pelé ganhou, são Mercedes originais, que eram deles, e que aqui a gente tem. Então, a gente sempre está adaptando, né, para o local que a gente vai, para também tentar trazer novidade dessa memorabilia que é tão rica, e a gente precisa diversificar para colocar tudo. E vocês colocaram também a barbearia, parece que a barbearia que ele frequentou por muitos anos, 60 anos, né, alguma coisa assim, que era a mesma barbearia, tem uma réplica ou algo parecido, é isso? Não é nem réplica, é a barbearia original. Completamente original, é a barbearia do Seu Didi. Esse é um ponto que também, quando eu conheci mais sobre a história do Pelé, eu achei muito interessante, porque ele ficou por 60 anos indo no mesmo barbeiro. Desde quando ele começou, que ele ainda não era o Pelé, até o final. Então, essa barbearia, um fato curioso, é que era literalmente atravessando a Vila Belmiro. Então, o Pelé saía do jogo, fazia os gols dele, atravessava a rua e ia cortar com o Seu Didi. E isso fala muito sobre ele também, exatamente, né? Isso fala muito sobre essa pessoa que virou o rei Pelé, né? Pouca gente alcançou a notoriedade, o prestígio, né, que o Pelé teve e continuou indo lá no Seu Didi cortar o cabelo. Olha que máximo, gente. Exatamente. E na inauguração de São Paulo, a gente contou, inclusive, com a presença do Seu Didi. Então, ele foi lá, a gente trouxe todas as peças da barbearia. Então, hoje lá tem a réplica perfeita do espaço, com as poltronas que o Pelé sentava para cortar o famoso topete, as bancadas, os quadros. Então, assim, a gente trouxe, de fato, a barbearia para a exposição. Então, só faltava trazer o Seu Didi e contar as histórias que o Pelé falava com ele sentado na cadeira. Eu, como jornalista, ia adorar saber que histórias eram essas. E deve ter muita história. Não é? Né? Você tinha que botar o Seu Didi lá,
presencialmente nas exposições contando as histórias que o Pelé contava, que deve ser muito interessante, né? E você tem noção assim, de quantas pessoas já visitaram a exposição? Em São Paulo foram mais de 40 mil visitantes, e aí aqui no Rio de Janeiro a gente tem a expectativa de mais de 120 mil. Você acha que o Maracanã vai superar essa marca por ser o Maracanã também, por ser um lugar onde as pessoas naturalmente querem ir? Você comentou sobre os turistas, mas os brasileiros também adoram visitar o Maracanã. Exato, a gente acha que sim, tem esse apelo muito forte, porque a gente está falando do templo, né, Maracanã, que tem muita sinergia com a história do Rei Pelé. Então a gente acredita que sim, o Maracanã é um fator importante, e também que a gente junta o carioca, que inclusive a gente tem um valor especial para quem é carioca. Então conta aí sobre isso, é uma novidade ótima. Você que está assistindo a gente, fica ligadinho, porque olha que bacana. Para quem é carioca, a gente tem, né, uma entrada especial, e que é R$40, e aí para o público como um todo é 65, mas também tem um combo, né? Então se você compra o tour do Maracanã, junto com a exposição, também tem um valor especial. E dá então, para fazer a visitação à exposição e visitar o Maracanã, que são coisas distintas, né? Vamos combinar, o Maracanã e a exposição, né? Ou você pode também só assistir a exposição, correto? Pode. Você pode ir tanto ir só no tour do Maracanã, só na exposição do Pelé, ou comprar o combo, que acaba valendo mais a pena, né? Inclusive a gente recomenda, porque vira uma coisa completa, né? Uma experiência completa. E essa visitação tem uma duração média de quanto tempo? Tem algum, vamos dizer assim, algum roteiro natural, ou a pessoa escolhe por onde ela quer ir? Como é que funciona isso? É uma média de 45 minutos, porque, como eu falei, né, são mais de 10 ambientes com bastante história. E tem sim um roteiro, você entra pela primeira sala, que inclusive a gente chama de sistema bolar, que a gente brinca como se fosse o sistema planetário, porque realmente o Pelé não veio desse planeta. Então esse é o começo ali da história da exposição. Tem dando alguns spoilers, né? Mas tem uma espaçonave que é em formato de bola, então é como se fosse uma nave espacial em que o Pelé chegou. Então a gente brinca muito com a história dele, né? Da vida dele. Então desde lá de Três Corações, que ele é mineiro, né? Sim. Até o final da vida, né? Então a gente brinca muito de uma forma, porque como eu disse, a gente quer que seja para todas as gerações, para todas as faixas etárias, todos os gêneros. E aí vai decorrendo, né, nessas salas, contando a história dele, para até a pessoa, né, sentir de fato como que foi e participar dessa experiência imersiva. E deve ser muito interessante para todo mundo, né? Porque o Pelé passa por muitas gerações, né? Deve ter avô levando neto, né? Filho, pai, mãe. É um negócio que mexe com todo mundo, né? Porque o Pelé, independente de qualquer situação, ele era um cara muito legal, né? Ele era um boa praça, além de ser o máximo, assim, né? Um atleta completo, né? Ele era uma pessoa simples, falava com todo mundo, dava entrevista. Então, acho que isso também é muito cativante. As pessoas têm interesse de ver esse outro lado do Pelé, né? Que na exposição dá para conhecer muito bem. E se a pessoa fizer acoplada com a exposição ao Maracanã, demora um pouco mais, correto? Demora um pouco mais. Isso aí, em média, cada um é uma média de 40 minutos. Então, aí precisa se programar um pouquinho mais. E então, diz pra gente, para quem está nos assistindo, funciona de quando a quando, assim, de todos os dias da semana, quais os horários, como é que funciona? É de segunda a segunda, das 9 às 17. Aí só precisa se atentar aos dias de jogos, né? Porque quando tem jogo a gente precisa fechar. Mas vai até o final de agosto. Então a gente começou 17 de maio e tem aí essa duração dessa média de 3 meses. E estamos esperando vocês. Ah, com certeza. Você pode ter certeza. Você está mais que convidada. Estarei lá com toda certeza. E você pode ter certeza que vai bombar, porque, assim, carioca e brasileiro ama futebol e ama o Maracanã, especificamente. Então, juntar o Pelé e o Maracanã foi uma junção muito feliz de vocês. Obrigada pelas informações, por essa entrevista, e eu acho que vai ser, assim, maravilhoso. Eu estimulo muito todo mundo a participar, a ir, a conhecer a história do Pelé, porque realmente é imperdível. A gente volta já já, no próximo bloco a gente vai falar sobre violência doméstica. Não sai daí não que eu volto rapidinho. A Alerj Revista voltando, e agora a gente vai conversar sobre violência contra a mulher. Os índices são crescentes, apesar de, como eu disse, de campanhas, debates, punições, mas os números continuam crescendo. Doutora Mariana Falcão,
O que faz esses números continuarem crescendo, apesar do que eu acabei de dizer? Boa noite, Rogéria. Boa noite, meninas. A violência doméstica é um tema muito sensível, né? E como você falou no início, os dados são alarmantes. Em 2023, o Fórum de Segurança Pública constatou que mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio. Então, quando a gente pensa no feminicídio, né, a gente tem que pensar o seguinte: a violência não começa com um tapa. Geralmente, acontecem outros tipos de violência e a violência física é o ápice, né? A gente costuma dizer até para nossas clientes que vão ao escritório e relatam, né, situações de violência doméstica, como, por exemplo, violência psicológica, que hoje em dia, ao meu ver, é o tipo mais sensível de violência, né? Porque a violência física, por exemplo, quando uma mulher apanha, né, geralmente vai deixar marcas. Sim. Então, quando ela estiver eventualmente passando na rua, no encontro familiar, as pessoas vão perceber aquelas marcas e perguntar o que aconteceu. E muitas disfarçam. Exato. Contam histórias, Exatamente. né? Eu bati, eu caí, eu não sei o quê. Eu acho que isso é um pouco de vergonha de falar. Seria isso? Com certeza. Você que ouve muitas mulheres. Com certeza. Muitas têm vergonha. Uhum. E a violência psicológica não. Geralmente ela acontece entre quatro paredes, não tem testemunhas, né? É só entre o homem e a mulher. Então, é uma forma muito sutil, muito sensível de violência doméstica e que acaba escalando. Então, por isso que hoje em dia a gente tem números, né, alarmantes de violência contra a mulher. E a gente tem violência física, como você disse, mas tem a psicológica, a moral, a patrimonial, que muita Sim. gente não sabe, a violência sexual. Qual delas é a que aparece mais? Olha, Rogéria, por incrível que pareça, como eu falei, né, hoje em dia há violência psicológica, porque a linha é muito tênue, né? O que é a violência psicológica? É todo ato que causa constrangimento, humilhação, né, àquela mulher. Só que muitas mulheres não sabem identificar a violência psicológica. E, de fato, é um tipo muito sutil. Por exemplo, num relacionamento, quando o homem começa a fazer brincadeiras de mau gosto, quando ele implica com a roupa daquela mulher, quando ele não deixa a mulher, na verdade, assim, quebra o círculo de amizade dela, né? Enfim, tudo isso configura uma violência psicológica. Só que muitas vezes, quando a mulher está naquele relacionamento, ela não consegue identificar. E aí essa violência, né, começa a escalada da violência. E a gente fala também muito sobre o ciclo da violência, né? O que é isso? Geralmente a mulher é vítima de violência e aí começa aquele ciclo. O cara pratica violência, né, qualquer tipo, se arrepende, pede desculpas, fala que vai melhorar, que se arrependeu, a mulher perdoa e aí vem o ciclo, começa tudo de novo. E ela normalmente é convencida, caso tenha dado denúncia, a tirar a denúncia. Exatamente. Normalmente o parceiro ou a pessoa. Inclusive, há dados de que a partir de 18 anos, ou por essa média, muitas mulheres sofrem algum tipo de violência psicológica, física ou sexual por parceiros ou ex-parceiros. Isso. É isso mesmo? Isso. É mais ou menos Exatamente. sempre por pessoas muito próximas. Sempre por pessoas muito próximas, geralmente parceiros ou ex-parceiros, porque a dúvida hoje em dia é a seguinte, vou até usar o exemplo do futebol. Por exemplo, se a gente estiver no Maracanã e tiver uma discussão entre um homem e a mulher, a Lei Maria da Penha não vai incidir, né? Então, incide o Código Penal. A Lei Maria da Penha só vai incidir quando é um caso de violência doméstica ou familiar, né? Quando há, por exemplo, uma relação íntima de afeto entre aquelas pessoas. Ah, mas então vai incidir no caso de ex-namorado? Incide, justamente por essa questão da relação íntima de afeto, por mais que não estejam mais juntos, né? Uhum. Mas, por exemplo, um caso de violência patrimonial, o que seria isso? Porque essa é uma violência que se fala pouco. Sim. Pouca gente tem conhecimento sobre isso. A gente fala mais da violência sexual, alguma coisa assim. Como é que configura a violência a psicológica, que muita gente acha que não existe, mas existe, e a patrimonial? A patrimonial também, ela é bem assim complexa de configuração e de fazer provas, né? Por exemplo, num caso de divórcio, tá? Quando o ex-marido deixa de pagar pensão para os filhos, né? Isso configura uma violência patrimonial para a mulher. Que vamos pensar num exemplo, a mulher sempre dependeu financeiramente daquele homem. Sim. E numa separação,
Em alguns casos, né, alguns homens utilizam o poder financeiro para punir aquela mulher. Então, o fato de não pagar pensão aos filhos, além de configurar uma violência patrimonial contra a mulher, também configura uma violência psicológica, porque imagina o estado emocional daquela mulher. Com certeza. Né? Como é que ela vai... O que ela pensa imediatamente é, meu Deus, minha vida acabou, como é que eu vou fazer para garantir o sustento dos meus filhos? Né? Geralmente o padrão de vida cai também, e aquela mulher se vê numa situação de completa vulnerabilidade. E o que ela deve fazer numa situação como essa? Quem está numa situação aí, está ouvindo a gente, está numa situação parecida com essa. O que ela tem que fazer? A gente sempre fala, né, a importância de denunciar. Muitas mulheres têm medo de ir a uma delegacia por vergonha, pelo medo da revitimização, por medo de chegar lá, ser atendida por talvez um homem, né? E ficar pensando, será que ele vai acreditar na minha história? Será que ele vai me questionar? Então, eu acho que hoje em dia essa é a principal causa, né, que as mulheres não denunciam, né? É preciso ter provas? Ela tem que provar? Não é preciso ter provas. Isso é importante. Hoje em dia, a lei, né, a lei e a jurisprudência dão uma relevância muito grande à palavra da vítima. E por que isso? Justamente porque... Né, em muitos casos, a violência doméstica é praticada entre 4 paredes, então não tem testemunhas, não tem provas. Né? E a gente eu sempre gosto de falar um pouco também nesse aspecto da relevância da palavra da vítima, e assim, a gente tem que falar sobre os dois lados. Algumas mulheres, tá, isso é exceção, utilizam a Lei Maria da Penha como uma forma de punição ao homem, justamente porque hoje em dia você chega numa delegacia e você não precisa provar, tá? Basta você dizer... Eu fui agredida, aconteceu isso, e solicitar uma medida protetiva. Mas, né, em muitos casos, e a maioria a gente sabe, por isso que a gente, né, fala sobre o tema, para conscientizar mesmo, muitas mulheres são vítimas. E é por isso que existe a Lei Maria da Penha, a lei que introduziu o feminicídio, né, no Código Penal. Então, assim... É bom que se saiba, feminicídio é crime. Exatamente. Né? A gente tem que continuar falando, feminicídio é crime. Sim. E essa é a questão, é denunciar. E a questão do dinheiro que a gente falou do patrimônio, controlar o dinheiro da mulher, isso também constitui configura uma violência patrimonial. O controle de dinheiros, por exemplo, não só dinheiro, mas a subtração de documentos também configura uma violência patrimonial. A subtração de material de trabalho daquela mulher. Vamos supor, uma mulher que trabalha com maquiagem, tem a sua maleta de maquiagem e o homem simplesmente quebra, né, os utensílios, joga fora, some. Isso também configura uma violência patrimonial. E a questão da classe social? Você observa que há muitos recortes que falam sobre isso. De fato, as mulheres com classe social mais baixa, de renda mais baixa, são as que sofrem mais realmente? Isso é fake ou é realidade? É fake, Rogéria, não necessariamente. Assim, infelizmente, né, as mulheres não têm a noção do que é violência doméstica, quais são os tipos. E isso não tem nada a ver com classe social. No escritório, a gente atende muitas mulheres de poder aquisitivo alto, né, poder econômico alto, que não sabem que são vítimas de violência doméstica. Isso é importante a gente falar, porque a gente começa a achar que não é bem assim, mas é assim. Qualquer uma de nós tem que ficar ligada, esperando que isso... ficar atenta e denunciar. Eu acho que a denúncia ela é muito importante, não é, doutora Mariana? A pessoa denunciar e não retroceder. Com certeza. E não retroceder, manter aquilo. Se a pessoa disser que mudou, que legal, então que prove que mudou. Mas até que a denúncia permanece. Exatamente. Né? E é com base na denúncia que o Estado vai ter ciência, né, do que está acontecendo e vai poder investir em políticas públicas, enfim. E hoje em dia a gente tem algumas formas de denúncia, né? A mulher pode ir até uma delegacia, ela pode utilizar o aplicativo Maria da Penha Virtual, que você não precisa se dirigir a uma delegacia, pelo computador mesmo, você faz um relato dos fatos, né, do que aconteceu, e esse relato é enviado diretamente ao Poder Judiciário, né? Então, um juiz analisa aquele relato e concede ou não uma medida protetiva. E um outro ponto em relação ao racismo. Há índices de 69%. O Instituto Sou da Paz aponta que 69% de mulheres assassinadas nos últimos anos por armas de fogo, elas foram pretas ou pardas. As estatísticas provam, de certa forma, que isso acontece. A que se deve esse fator?
Eu acho que tudo é muito relacionado à informação, à educação, né? Assim, a gente sabe que a violência doméstica não atinge só a classe social menos favorecida, né? A gente acabou de falar sobre isso, mas eu acho que falta essa conscientização mesmo. As mulheres precisam saber sobre os seus direitos, os mecanismos de proteção, enfim, toda essa questão que envolve, né, os centros de apoio, enfim. E pelos casos que você ouve, as coisas geralmente começam de uma forma mais amena, mais sutil, digamos assim, exatamente. Mais sutil, até que ela chega num ápice, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem algumas denominações, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o love bombing, sim, que é a explosão do amor, né? Não estou falando que em todos os casos acontecem isso, né? Mas geralmente é o que a gente vê. Alguns homens chegam com aquela explosão de amor mesmo, né? Você é a mulher da minha vida, eu vou te dar isso, não sei o quê. E a mulher fica em êxtase, e aí ao longo do relacionamento começam a perceber, ou às vezes não percebem, atitudes sutis de controle, de humilhação, né? E essas atitudes vão escalando e, por fim, né? Infelizmente, em alguns casos, acontece o feminicídio. A Meta 8 estimula os governos a olharem com mais essa questão da desigualdade, a pensar ações mais concretas sobre esse tipo de situação que as mulheres vivem. Que ações são essas? Elas já estão acontecendo na prática? Algumas sim, Rogéria. Por exemplo, a gente tem recentemente, né, por criação do CNJ, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Então, os juízes, eles têm que ter esse olhar de gênero e tratar, né, aquela mulher, seja numa área civil, criminal, de família, né, pelo fato de ser mulher, ter aquela lente de gênero para trazer a igualdade em si. A gente vê algumas ações afirmativas também, ações da polícia, né, de conscientização. Enfim, a gente tem bastante, né, opções e possibilidades, né, para conscientizar de fato a população sobre o que é a violência. E você acha que os juízes, os homens, juízes homens, eles já estão com um olhar mais acessível, diferente, quando eles vão atender um caso de feminicídio ou de violência contra a mulher? Porque, assim, a gente sabe, vivemos numa sociedade patriarcal desde sempre, a gente está desconstruindo isso, mas isso é um caminho. Nós ainda não chegamos lá. Nós ainda vivemos uma incidência masculina fortíssima em todos os ambientes, inclusive entre os juízes, né? Em todas as áreas, mas lá também. Você acha que o olhar deles já está mais atento à realidade? Sim, a gente vê alguns olhares mais sensíveis, até por esse protocolo, né, que a observância é obrigatória, então eles são obrigados a ter esse olhar atento, né? E a gente vê uma evolução. Eu fiquei muito feliz até com a criação da Procuradoria da Mulher aqui da Alerj, que também foi um avanço muito grande. E é isso, né? A gente disseminar essa informação justamente para que haja uma igualdade de gênero, né? Com certeza, porque às vezes a mulher também pensa isso, né? Quem vai me atender ou quem vai me ouvir é um homem. É um homem. Será que esse homem vai acreditar na minha versão? Vai acreditar naquilo que eu estou contando? Se eu não tenho prova? Talvez acho que a gente é estimulado a ser desacreditado, né? As pessoas não... A gente chega assim, sempre assim, uma mulher fala, senti isso, e aí a outra pessoa fala, tem certeza que ele fez isso? Porque a violência psicológica é uma coisa que a gente tem, é muito recente, que a gente está começando a entender esses lugares. Nossa, mas eu não gostei. Por que ele está falando assim do meu corpo? Porque, né, é tão sutil, são lugares tão sutis, e a gente está aprendendo a olhar para isso agora. Então, durante muito tempo a gente foi estimulada a competir também. Sim. Então, tudo isso é uma coisa de desacreditar na vítima. Então, e tem a ambivalência também da questão do amor, né? Esse cara me ama. Como olhar o amor? Né? Também. Importante esse ponto. Ele tá com ciúme de mim. Tá fazendo isso porque me ama. Porque ele me ama. Então, tudo isso é tão borrado. É verdade. Que a gente fica assim, meu Deus, ele me ama, eu vou denunciar. Eu amo ele, eu vou denunciar, vou botar ele na cadeia, né? Então, é um lugar afetivo. Que se mistura. Uma zona tão tênue. É verdade. Mas quanto mais, assim, eu acho que a gente tem que estimular, que a gente fale umas com as outras, que a gente
tem não mais essa coisa da competição, nós não competimos, e quanto mais a gente olha para as nossas histórias, a gente vai identificando, nossa, mas isso é violência. Com certeza. Isso é violência psicológica. Porque a gente está aprendendo a identificar. É verdade. Eu acho que um bom passo também é você conta para uma amiga. Conta para sua amiga. Fala com a sua mãe, com a sua amiga, Exato. com a sua, sei lá, uma pessoa da sua confiança, que você vai começar a entender. Isso é normal mesmo? Será que é bacana? Porque ele diz que me ama, mas está fazendo isso e isso, né? E quem está na relação não percebe. Não percebe mesmo. Você só vai perceber depois que aquela relação termina e às vezes você ainda fica na dúvida. Será que era violência ou era uma forma de amor, de proteção, né? Então, assim, é complicado. Ele fez isso porque ele tinha ciúme de mim, porque me amava muito, né? Tem essas coisas. Eu acho que um outro ponto também que vale a gente pensar sobre isso são os debates, eu acho que nas escolas, eu acho que as moças, as meninas, as adolescentes precisam começar a enxergar, porque isso é uma coisa mais recente. Nós já somos mulheres, né, maduras, mas as meninas também precisam começar a entender isso, né, porque estão com um processo de namoro e essas coisas acontecem, como a gente já falou aqui, com as pessoas mais próximas, com os parceiros mais próximos, né. Isso eu acho que é muito importante que se faça na escola também, em todos os ambientes que a gente puder, como a Camila falou, a gente precisa falar, e falar, e falar, e falar muito. E mulher gosta de falar, né, então é importante. Que eu tenho um solo sobre violência de gênero, né. E eu costumo dizer que toda mulher no mundo, com qualquer idade, já foi violada. Com qualquer idade. O patriarcado, ele tem um olhar sobre a mulher de propriedade mesmo. Sim. Então, é aquela mão, né? Quando eu era criança, assim, tem várias situações que todas as mulheres têm uma história de violação. Então, a gente realmente estamos engatinhando nesse processo de nomear essas violações, identificar essas violações, porque nossas conquistas são muito recentes, gente. Se a gente for olhar em termos históricos, o direito ao voto não tem nem 100 anos, não é? Verdade. Me corrija se começou ontem, 1940. Começou ontem. A gente era propriedade do homem, a gente podia viajar sem não podia autorização. fazer nada, não podia fazer nada, praticamente a mulher vivia à sombra do homem. Como você disse, são conquistas muito recentes. Então a gente tem dúvidas mesmo, a gente fica... Então, o importante é falar, é se informar, é ligar para os lugares onde você possa ter informações sobre isso. Tem dúvida? Começa a perguntar. Achou esquisito? Fala com alguém, faz alguma coisa, mas não fica calada, né? Porque isso é um prejuízo grande. Você tem que resolver essas questões psicológicas, às vezes mais profundas, né? Com o decorrer da sua vida, que deixam sequelas, porque isso deixam sequelas, às vezes, irremediáveis, né? Doutora Mariana, vamos lá. Quais os canais disponíveis para as mulheres fazerem denúncias ou receberem informações? Onde elas podem fazer isso? E pode ser de forma anônima? Sim. Elas podem se dirigir à delegacia, né? É o que a gente recomenda mais, por quê? Quando a mulher vai a uma delegacia e solicita a medida protetiva na delegacia, além do pedido de medida protetiva, esse registro vai fazer nascer um inquérito policial. E aí, o que é esse inquérito policial? É um procedimento, né, em que as partes, você vai poder juntar provas nesse procedimento e vai ser investigado, o fato será investigado, né, a autoria e a materialidade. Então, pode ser, eventualmente, que aquele homem, né, agressor, seja responsabilizado por um crime, tá? Então, essa é a importância de registrar a ocorrência numa delegacia. Para além disso, a gente tem o 180, que é a central de atendimento à mulher, né? Então, ela pode ligar, falar o que está acontecendo. Ali ela recebe informações todas as orientações sobre o que ela está passando, digamos assim. Isso pode ser feito anonimamente? Pode ser, mas assim, é ideal que a mulher fale sobre os seus dados, né? Até justamente para a gente poder colocar nas estatísticas, enfim, e poder fazer, de fato, um pedido de medida protetiva, né? Que não pode esse homem seja punido, exatamente, que é o mais importante, porque enquanto não for punido, vai persistir. Exatamente. Além disso, temos 190, né? Como todo mundo sabe, que é para situações emergenciais. Esse é o telefone geral da polícia. Exatamente. Né? E temos também o aplicativo Maria da Penha Virtual, que é só digitar no Google Maria da Penha Virtual, que vai ser um link. A mulher também não vai precisar sair de casa mesmo ela faz o relato e esse relato é enviado diretamente à justiça
que vai analisar o pedido em 48 horas e vai deferir ou não a medida protetiva. Isso é uma notícia maravilhosa. Você nem, sem sair de casa, em 48 horas você vai ter o seu problema resolvido. E além disso, aqui na Alerj, para quem não sabe, existe o Espaço Lilás, que é um espaço também que recebe mulheres e é aberto ao público para orientação nesses casos todos. Funciona de segunda a sexta, de 10 às 17. Fica na Alerj, que é na Rua da Ajuda, número 5, no centro do Rio de Janeiro. Você também pode vir aqui e ter informações sobre isso. Doutora Mariana, muito obrigada por esses esclarecimentos tão importantes para a gente, para as mulheres de forma geral, para os homens, para eles ficarem mais atentos, Sim. porque isso não é só para as mulheres, para os homens também, porque também, de certa forma, eles também precisam aprender a se ver como homem, Exatamente. Como o homem deve ser, porque eles vivem também, a maioria, num sistema de machismo exacerbado, e essas coisas precisam realmente ir tomando o seu lugar, né? Essas heranças, né, naturalizadas de violência isso. Que a gente precisa romper. Exatamente. Com certeza. E são heranças nada bacanas, né? Então a gente precisa reverter isso, e é por isso que a gente está aqui conversando com a doutora Mariana. Muito obrigada. E a gente faz um breve intervalo e volta já já, não sai daí não, que sabe o que vem aqui? Chico Buarque, os Saltimbancos. Voltando com o nosso Alerj Revista, agora a gente vai conversar sobre os Saltimbancos. A peça foi escrita em 1977 e permanece fresquinha até hoje, não é, Camila? Sim, sim. E vocês estão felicíssimos que estão aqui no Rio de Janeiro. E esse espetáculo foi dirigido pelo Hugo Rodas, que já faleceu, não é isso? Mas me conta, vocês continuam seguindo essa encenação feita por ele, idealizada por ele? Sim, é um legado. Inclusive, você falou de 1977. Sim. Ele estreou em 1977, fez a sua encenação do Saltimbancos em Brasília. Foi um grande sucesso. É uma peça que faz parte da identidade cultural, da memória cultural lá de Brasília. Ele é um grande encenador uruguaio, latino-americano, da importância de Zé Celso, de Antunes Filho, de Abu Janra. Eles eram contemporâneos e, inclusive, amigos. Essa leva de grandes diretores, e esse foi o maior sucesso, o grande sucesso dele. No mesmo ano, eles ganharam o prêmio do Serviço Nacional do Comércio, e, enfim, aí ficaram o grupo Pitu rodou pra caramba, e aí em 2019, na ocasião dos 80 anos do Hugo Rodas, a gente resolveu remontar esse sucesso. Do jeitinho que ele tinha idealizado, ou vocês modificaram alguma coisa? Assim, vocês botam elementos novos nessa encenação? Mais ou menos. Tem toda a roupagem é uma remontagem, mas tem toda a roupagem do original, né? A gente toca em cena, é um grande show, é um time de futebol. Isso é que é o mais legal. Não é uma montagem que traz os animais daquela forma mais tradicional, que fica animalizando. É um time de futebol, é a força do coletivo, é teatro físico, é acrobacia. Então a gente traz toda essa roupagem do original numa remontagem com mais atores. No original, a banda era separado do elenco. Agora, na nossa versão, que também é do Hugo, a banda é todo mundo junto, porque são atores e músicos também. Isso é muito legal, Isso né? É Isso muito dá legal. Um frescor na cena muito legal. Não que ter uma banda não seja bacana, mas isso dá um frescor muito interessante. E o grupo de vocês, vocês trabalham muito com a fisicalidade, né? Sim. É uma marca do grupo, né? Sim, o Hugo, ele veio da dança, né? Então ele acredita num teatro que é o corpo do ator em cena, um corpo muscular. Então ele estava sempre interessado num treinamento onde o músculo pode criar formas, a corporeidade, vários corpos juntos que criam a encenação, que dão vida ao jogo, né? Então ele tinha esse treinamento muito muscular que vem do seu percurso na dança. Então ele trabalha ali no teatro dança. Isso quer dizer que, como atores, vocês são mais exigidos fisicamente, precisam de uma preparação mais delicada, vamos dizer assim, ou mais exigente? Sim, um treinamento mais exigente, sim. Ele olha para a interpretação de uma forma muscular, né? Chorar é muscular, tudo é um caminho muscular para a interpretação. Então, a gente tem esse treinamento
bem físico. A versão original, como a gente acabou de dizer, foi de 77 e o Brasil vivia ditadura nessa época, né? Sim. E aí, muita gente acha também que os Saltimbancos era só uma historinha infantil, mas não é isso. Ele conta uma história de amizade, de fraternidade, como eu falei, de união, mas ele traz alguma mensagem atrás de tudo isso, né? Por isso que nem sempre é só o gatinho e o jumento e tal. Isso é interessante a gente falar também. É uma peça sobre revolução, né? Isso consciência aí. de classe. Isso é muito bonito, porque a gente traz essa juventude de vamos vencer os barões, vamos igualdade social, justiça social para todos, né? Isso é um assunto que nunca acaba e é importante que todas as gerações sintam essa importância dentro de si, de lutar por um mundo mais justo, né? Sabe, todo mundo tem que ter acesso aos recursos do mundo, né? Então é uma peça que traz isso pra gente, esse espírito de revolução, de lutar contra as injustiças, né? A galinha que põe os ovos, passa a vida inteira pondo os ovos, né, contra si mesma. Ela fala, todo ovo, que eu que faço a galinha, né? Todo ovo que eu choco, eu percebo que é a cara do vovô, né? Eu tô aqui, né? Que acontece? E aí, quando ela fica velha, ela não presta mais, vai virar canja. Né? O jumento que está lá o tempo inteiro carregando as coisas e não tem aposentadoria. Qualquer semelhança com a realidade, né, não é mera coincidência. Então, a gente tem que olhar para esses assuntos da justiça social e não aceitar, né? Então, trazer isso para as novas gerações, né? Porque é uma peça sobre a memória afetiva. Os pais amam também, né? Essa peça é para a família inteira. Todo mundo gosta. Quem não canta os clássicos dos Saltimbancos, gente? Só que é engraçado, porque os pais amam, só que as novas gerações não conhecem. Então, é uma forma também de trazer. Com certeza. Né, uma coisa muito da nossa geração, né? Então, trazer isso de volta, esse espírito para as crianças também. E você acha que o frescor da peça, o sucesso até que ela faz, é por conta desse tema e da forma como ele é apresentado? Sim, eu acho que o sucesso é porque é um grande show afetivo, e o sucesso é esse, né? Porque os pais falam, nossa, eu escutei esse disco, meu pai colocava esse disco, e são os pais, assim, que é a nossa geração, os 42, 52, assim. E aí, então eles se divertem muito. Tem essa questão da luta de classe, que é muito importante, acho que consciência de classe, uma aula de consciência de classe nunca é demais em qualquer ocasião, em qualquer idade, né? E tem isso que também tem uma coisa meio de ser um show despojado com um time de futebol, que faz acrobacia, que não é aquela coisa infantilizada. É uma peça para todas as idades, mas não é uma peça infantil que, sabe, infantiliza para no sentido menor que você está querendo dizer, aquela coisa para criancinha, não é isso, é para todo mundo. Não, é uma coisa bora de papo reto aqui, ó, nós somos o time de futebol, vamos dar as mãos e vamos construir um mundo melhor, criançada. É isso. Vamos lutar contra os barões. Muito legal. Essa peça é um clássico mesmo, como a gente diz, né? Vale lembrar que quem teve na primeira versão foi Maria da Severo, Grande Otelo, Miúcha, que é irmã do Chico, né? Faleceu. Enfim, era um timaço também, né? Vocês vêm carregando esse legado, né? Vem trazendo isso para cá. Quantos atores do grupo? Nós somos atualmente, já estreou com 13, só como é coringado, né? Agora nós somos 9 em cena. Mas já o grupo vai e volta o povo, né? Então, mas aqui nessa versão a gente está com 9 em cena. Você já foi premiada com o projeto de teatro itinerante. Sim. Não é isso? Sim. Ser itinerante traz para você um estofo maior no palco? Sim, né? Eu acho que assim, o palco, teatro é sobre histórias, né? A gente conta histórias. E pra gente falar sobre o humano, acho que a gente tem que viajar, a gente tem que conhecer outras culturas, né? Então é um pouco a itinerância, ela vai formando o ator, né? E a gente vai tendo referência, né? Brasília, por exemplo, é uma cidade tão particular. E eu que nasci lá, eu fiquei assim, eu achava que o mundo todo era igual
os cobogós, as superquadras. Aí quando eu vim para o Rio, eu falei, meu Deus, as pessoas vivem de outra forma. A arquitetura aqui é totalmente diferente. Então isso vai formando o artista e vai construindo essas histórias que a gente vai colocar no palco, né, sobre olhar o ser humano e a alteridade com carinho e criar ressonâncias no público. Acho que o teatro é sobre esse encontro e esse olhar sobre essa diversidade. Então, a itinerância tem um pouco isso. E fazer um espetáculo que cabe para qualquer público também deve ser muito bom para o ator, né? Porque que fazer teatro infantil não seja bom ou fazer teatro adulto não seja bom e prazeroso, mas quando você faz alguma coisa que encaixa para todo mundo, deve dar um prazer muito grande, né? E a receptividade da plateia, como tem sido? Não, o público ama, porque é isso, faz parte de uma memória, de uma identidade, de uma época. E as pessoas ficam muito emocionadas, porque as músicas são lindas também, é Chico Buarque, né? As músicas são... Mas, gente, Chico Buarque não tem como dar ruim. Não tem como dar ruim. Pensa nisso, é uma grande não dá. festa, né? E as crianças adoram, é um pouco interativa a peça também, sabe? As crianças, a gente joga bolinha, a gente traz as crianças para o palco. Então tem toda uma relação muito afetiva. E no final essa coisa todos juntos somos fortes, vamos nos unir, assim, a gente está num processo político de desunião, de falta de consciência de classe. Vamos lá, assim, vamos... esperteza, paciência, lealdade, teimosia e mais dia menos dia, a lei da selva vai mudar. Assim, então vamos acreditar que é possível construir um mundo mais humano, mais socialmente possível, de todo mundo ficar bem. Então esse espírito gera nos pais e traz um pouquinho essa sementinha nas crianças também. E poder dizer isso de uma forma lúdica, no palco, vocês são muito privilegiados, né? Eu costumo dizer que o ator é um cara muito privilegiado, porque ele pode dizer as coisas mais difíceis da melhor maneira possível, né? Que é no palco, né? Que é de um jeito, digamos, descontraído, mas que traz a reflexão, traz a alegria, traz o entretenimento, né? Eu acho que isso é muito legal. Você é cofundadora do grupo, né? E gestora do grupo agora. Qual é a linha de pensamento, qual é a linha que vocês buscam como grupo de teatro? O teatro de grupo é uma construção coletiva quase utópica. Fazer teatro, fazer arte no mundo é uma grande resistência, né? Como a peça também é uma grande... O Saltimbancos é sobre resistência e essa coletividade é sobre resistência. Eu acredito muito no teatro de grupo. Eu acho que um trabalho continuado com as mesmas pessoas, né? Criação de repertório, é uma construção utópica. Eu estava até falando isso hoje, assim, o mais bonito da gente estar fazendo essa empreitada lá no CCBB, aqui viajando para o Rio, é ver o nosso amor pelo ofício, assim, como cada identidade, cada indivíduo colabora, dá o seu melhor dentro da sua diversidade. Então, assim, eu sou gestora porque eu tenho mais essa aptidão, mas assim, tem outro ator que vai lá e ele trabalha muito bem com o cenário e a gente vai construindo essa arquitetura afetiva, utópica, quase assim, se completando de coisa, também, se completando. Mas é tão bonito, assim, com certeza. Nossa, eu amo, é uma família. Teatro, a gente lida com afetos, né? Então a gente é uma família teatral. Ontem a gente estava até falando com o nosso coordenador técnico, que ele veio para cá ajudar a gente a montar e tal. Falei, gente, que bonito ver o nosso amor pelo ofício, sabe? Sim. Então, é um privilégio ao mesmo tempo. Você falou assim, o ator tem uma coisa privilegiada. Realmente é um privilégio, não tem glamour nenhum, parece que tem, mas a gente rala pra caramba. Mas é um privilégio poder trabalhar nessa linha da construção de afetos, tanto nessa micropolítica que é o teatro de grupo, que está um pouco escasso na atualidade, porque realmente é muito difícil manter uma companhia, deve ser um trabalho. Manter o teatro acontecendo já é difícil. Uma companhia praticamente hercúleo, né? Hercúleo as pessoas mesmo. Se doam de fato. Eu costumo dizer que o teatro é uma tribo, né? É a Sim. tribo do teatro. A gente está ali o tempo todo fazendo por amor, buscando soluções quando não há, escapes quando não existe, mas faz acontecer, né?
mas faz acontecer. A gente não é? faz acontecer. Quando liga o play ali, a gente se olha e fala, bora, galera, vamos fazer a diferença. E é tão vamos bonito. plantar essas sementinhas no coração das pessoas. E é tão bonito quando você vê o resultado disso, né? Você vê que as pessoas saem dali tocadas, que as pessoas alcançaram aquilo, foram tocadas de alguma maneira, né? Essa magia do teatro, isso eu acho que é uma riqueza indizível. É uma sensibilização, né? A gente está tão embrutecido, né? Eu acho que também é uma sociedade que essa coisa do teatro é encontro, né? A gente está muito na tela, né? E o teatro é presença, é suor. Então, essa sensibilização que a arte promove, ela é tão importante para a construção da nossa humanidade, né? Então, nós somos realmente uma camada, por exemplo, quando teve a pandemia, né? Sim. O que as pessoas consumiram? Arte, né? Filmes, atores, música. Sem isso, imagino que... Então, assim, essa sensibilização, ela é muito... É engraçado, porque como a gente estava falando, a gente não... É imensurável o nosso ofício. Com certeza. Não dá para monetizar. Sem contar que, às vezes, você está falando com uma criança ali, representando uma criança, e aquilo vai marcar a vida dela toda. Não, aquilo vai reverberar na vida dela. E para as próximas gerações, né? Ela cresce e conta para o filho dela. Não é? E assim vai. Assim, eu tenho uma paixão muito particular por teatro, eu trabalho com pesquisa em dramaturgia brasileira também, faço algumas direções e tal, faço roteiro, e eu penso muito sobre isso, porque eu passei a amar o teatro por causa da minha mãe, que a minha avó lia e a minha mãe passou... As minhas mais remotas lembranças são aos 2, 3 anos de idade, indo com a minha mãe para o teatro. E assim eu fiz com os meus filhos, e hoje eles vão ao teatro, e assim vai, a gente vai passando, né? Mas isso vai mudando a mentalidade, o comportamento. É muito bom a gente poder deixar essa semente, né? Vocês são realmente privilegiados. O bom teatro, ele muda a vida, assim, sabe? A gente fica com aquela memória, a experiência do teatral, assim. Com certeza. Mas aí eu vou discordar de você e vou falar igual Bárbara Leodora falava, até teatro ruim é bom. Porque tem que existir. Não, porque acontece, né? O teatro é uma experiência viva, né? Então alguma coisa bacana vai ficar. Então convida a galera para assistir os Saltimbancos, conta aí onde vocês estão, dá o serviço aí para a galera. Então, a gente vai estar até dia 29 de junho no CCBB Rio de Janeiro, no Teatro 2, Saltimbancos, sábados e domingos, às 15 horas. Também a gente está com uma ocupação lá com outros 2 espetáculos da companhia. Fala. É uma trilogia porque são 3 espetáculos de repertório que a gente trouxe para o Rio de Janeiro nesse projeto A Macaca em Trânsito, né? E aí tem o 2 mais 2 é igual a 5, sexta, sábado e domingo. Sextas e sábados às 19 horas, domingo às 18, que é baseado na obra do George Orwell, 1984, com direção do Felipe Vidal, que é carioca. Carioca, dirige várias coisas por aqui. Duplo, sim, a gente fez esse intercâmbio aí. Depois que o Hugo morreu, a gente está nessa coisa de chamar diretores de fora, se dividir na direção também. E outro espetáculo é o que estreia amanhã, às quartas e quintas, às 19 horas, é o Se Eu Fosse Eu, Clarices, baseado em contos de Clarice Lispector. Então, joia. Outra joia. Porque Clarice é uma joia da literatura. E quando a gente junta literatura com teatro, dá bom demais, né? Dá muito bom. Então, tudo isso acontece no CCBB, que teatro fica na rua 1º de março, 66, aqui no centro do Rio, facinho de chegar, né? Então, os Saltimbancos está sábado e domingo, às 3 da tarde, é isso? Isso. Tá todo mundo convidadíssimo. Convidadíssimo. Venham celebrar os animais e a luta de classe conosco. E se divertir, né? E relembrar das maravilhosas músicas que a gente vai ouvir no final do programa. Então não sai daí não, porque ainda tem Saltimbancos no final do programa. Mas agora nós chegamos no nosso momento literário. A gente quer saber o que a galera anda lendo por aí. O que você anda lendo, Camila? Então, a gente está com 1984, do George Orwell, e aí tem uma versão feminista, né, da Sandra Newman, eu esqueci o sobrenome dela, que é recente, acho que é do ano passado. Aí é uma versão Júlia, que é o casal do livro, né, é o Winston e a Júlia. Então, tem o ponto de vista dela, eu estou lendo esse livro, para complementar. Você, doutora Mariana? Eu estou com um combo
de leitura de 12 livros por ano, né? Já li 2. O Alienista e as Aventuras de Sherlock Holmes. Gabriela. O meu é um também que é quase que permanente na cabeceira, mas sempre tô relendo, inclusive ontem, aproveitando que estamos em 4 mulheres, é As Mulheres que Correm com os Lobos. Ai, maravilhoso. Esse livro é top também. Sempre precisa abrir numa página, sempre vai ter um recadinho importante. Quase que manual, quase Exatamente. manual. E eu vou indicar Parem de Me Interromper, Estratégias de Comunicação na Era da Distração. Christian Rossas, o prefácio de Nelson Mota, pela Crocas. Ele fala aqui sobre, assim, qual é a tua verdadeira história nesse mundo em que a tecnologia está disparada e a gente precisa refazer as nossas conexões. Esse livro é uma jornada que te provoca a refletir sobre o papel da comunicação ao longo do tempo. E como você lida com isso nesse tempo de tecnologia, de correria, que a gente só corre. E a gente não consegue dar mais tempo para o humano, para as relações humanas, para ler, né? Então fica aí a minha dica. E para encerrar o nosso programa, o Alerj Revista de hoje, a gente vai ver e ouvir um pedacinho dos Saltimbancos para deixar você com água na boca. Com quem, Camila? Diana Porangas e Iano Fazio, nossos macaquinhos. Meu mundo era um apartamento. Ter perfume, fave, trato. Todo dia filé mignon. Deixa um bom filé de gato. Me diziam todo momento. Fica em casa, não tome vento. Baixa duro ficar na sua. Quando a luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felinos não reconhecerás. De manhã voltei pra casa. Eu fui barrada na portaria. Sem filé, sem almofada, não anda com teoria. Mas agora meu dia a dia é no meio da gataria. Pela rua vilando lá, eu sou mais gata e uma louca serenata. E de noite sai cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felinos não reconhecerás. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felinos não reconhecerás. Uhul! Muito bom, muito bom, muito bom! Muito obrigada a você pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso papo de hoje. A Alerj Revista fica por aqui e nós estamos no ar toda sexta-feira às 10 da noite. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, é só você passar no canal do YouTube ou nas redes sociais. Até o próximo programa. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente nesse papo caloroso, a vocês pela atuação linda e um beijo carinhoso para vocês. TV Alerj, o canal do povo.